aqui a gente fala muito sobre saúde mental para a família. A gente traz muitos profissionais de saúde mental, aí os profissionais falam que é importante os pais cuidarem da saúde mental, e aí eu me coloco como, né, nessa jaula de ser a mãe, né, de ser a família para cuidar de saúde mental. Só que é falado muito pouco sobre saúde mental dos profissionais, igual você falou, médicos profissionais. E que também são mães, são esposas, que têm uma profissão. Então, é muito pouco falado. No último mês, eu não me lembro agora, acho que foi no final do mês ou no início do mês, eu vi uma reportagem do Dr. Drauzio Varela, que foi fazer uma palestra e falou muito sobre saúde mental para profissionais da área de saúde. E falou como ele encara isso, como ele cuida da saúde mental. E falou sobre a maratona que ele estava fazendo, que iria fazer, como ele cuida, e falou dessa importância dos profissionais cuidarem. E aí, outro ponto que é pouco falado. O outro ponto é que nós vemos, e eu vi esse impacto de uma profissional não conseguir cuidar da saúde mental, empreendedora, praticamente fazia tudo sozinha. De repente, ela deixou de ser terapeuta, ela estava sendo terapeuta, daqui a pouco ela virou empresária e virou tudo. E aí ela não estava conseguindo lidar com essa situação. Quem foi impactado nesse processo? O meu filho, o tratamento do meu filho. E com certeza as outras pessoas, as outras crianças e as outras famílias. Porém, o que eu percebi, graças a Deus ela está bem hoje em dia, o que eu percebi, que ela não se deu conta que ela estava já no último suspiro. Ela não se deu conta. Pelo amor à profissão, por querer se doar. Tem muito isso, Nath. Eu percebo a maioria dos profissionais que atuam na área infantil, independente se é autismo ou não, eles amam muito o que eles fazem. Principalmente quem trabalha com autismo. Eu tenho que amar muito, estuda muito, toda hora muda as coisas. É muita dedicação você ensinar uma criança típica, uma criança neurodiversa. Então, eles amam muito. E o que eu percebo? Que eles não conseguem perceber até onde eu posso ir, até onde eu posso se doar tanto. Quando perceber que eu estou ansiosa, quando perceber que eu estou entrando num burnout, quando perceber que eu estou indo para o esgotamento e não estou percebendo. Eu acho que isso que eu queria que você falasse bastante, sabe? Com a gente. Quando o profissional ele precisa dessa atenção e perceber realmente, opa, peraí, tem esses sinais aqui, eu não estou acaba não percebendo, sabe? Que eu também vivi isso, alguns sinais que eu nem sabia que era uns colapsos já que eu já estava tendo. Como que esse profissional pode se perceber, Nath? Nath, ó. Lid, na verdade, se perceber quando aparecem os sintomas já está errado. Já chegou, já extrapolou. Chegou. Então, existem vários sintomas físicos, emocionais, financeiros, porque a classe médica, os engenheiros, principalmente a classe médica, é tão enrolada financeiramente. Tem tantos empréstimos e tem tantos financiamentos. E tem e não tem. E é uma coisa, tira daqui para cobrir lá, e são empréstimos grandes, são investimentos grandes, e, lógico, ganha um valor consideravelmente bom, um valor considerável, e sempre dá. Então, no geral, indo bem além até dessa questão de estar na faculdade, indo para a área da saúde, para cuidar do outro, eu tenho que estar bem comigo. O certo é que todos nós, na infância, passássemos por um atendimento de autoconhecimento, de desenvolvimento. Na adolescência também. Na fase adulta também. Agora, a responsabilidade é muito maior quando eu vou cuidar de um ser humano. Em todas as áreas é importante que eu esteja bem, para a minha integridade e dos meus clientes também. Mas quando a gente fala de paciente, que a pessoa está ali realmente de forma passiva, recebendo o teu trabalho, isso tem um peso maior. A responsabilidade é mais elevada. É diferente eu cuidar da tua saúde.
Para nível de psicologia, por exemplo, o que eu falo para as meninas, né, da mentoria, o paciente está lá com depressão, ou ele teve crises de ansiedade horríveis essa semana. Ele não quer nem levantar da cama, ele quer ficar num quarto escuro, ele perdeu o apetite, ou ele comeu demais, e ele tá se sentindo culpado, ela tá se sentindo ruim, ela não quer nem entrar na sessão, porque o que ela vai falar para a psicóloga dela? E aí, quando abre a câmera, quando chega no nosso consultório, a gente tá como? Não só a questão externa, a aparência, a vitalidade, a postura física, não só isso, o atendimento, a disposição, mas o emocional também, o emocional aparece. Uhum. Aparece no jeito que a gente fala. E isso eu gosto de você, porque você é sempre assim, eu amo. Ah, eu Quando sou. você fala assim, mesmo que você esteja assim paradinha, você tá com toda a sua energia, dá pra ver, é visível, né? E se a gente ama o que a gente faz, que é o exemplo que você deu, os profissionais, né, que cuidam do teu filho, os que você conhece, eles amam o que eles fazem. Uhum. Isso pode fazer com que eles estudem um pouco a mais hoje, que ele vá dormir um pouco mais tarde, que ele acorde um Uhum. pouquinho mais cedo, que ele passe a noite um pouquinho mais preocupado. Então ele está num risco de cuidar tanto do outro e esquecer de cuidar dele. Isso é uma grande fantasia, não existe, não tem como eu cuidar tanto do meu paciente a ponto de esquecer de mim. É mentiroso. Eu tô mentindo para quem? Eu tô me enganando. Quando eu for receber meus pacientes amanhã, não vou conseguir trabalhar direito. Então, se eu amo mesmo a minha profissão, eu tenho que olhar para os meus sabotadores. Eu tô realmente querendo trabalhar com isso, eu tô me sobrecarregando disso. Tô colocando esse amor à prova, não posso fazer isso. Mesmo que a gente queira performar, o descanso faz parte dessa performance. Eu quero me destacar na minha profissão. O descanso faz parte, o cérebro precisa desligar. Ele precisa do momento tédio para ter criatividade. Criatividade não vem em momento de pressão. Ela vem no mesmo caminho neuronal no nosso cérebro de quando eu estou entediada. Uhum. Então, tem vários detalhes que, para a gente parar para observar os profissionais da área da saúde, como exemplo dessa profissional, né, que acabou o seu filho ali ficando sem o atendimento por um tempo, agora ela voltou, ela tá bem. Quando ela conseguiu perceber os sintomas, que legal que ela foi atrás. Mas, poxa, se ela tivesse ido antes, ela não tinha sentido esse impacto de conseguir parar, de aprender como é que cuido do meu sono, qual é o horário melhor para eu estudar mesmo. Será que ficar com esses pacientes até tão mais tarde vai ser bom para eles? Vai ser mesmo bom para mim? A médio e longo prazo, será que isso não vai me desligar? E se me desligar, eu não consigo me atender esse paciente, vou ter que parar com os atendimentos. Então, é uma bola de neve que vira, como você disse, afetou ela, a família, você, seu filho, a rotina de tratamento dele. É uma responsabilidade um pouco mais. Que a gente tem que ter um pouco mais de cautela. De psicólogo tem que fazer terapia. O médico, lógico que tem que fazer também. O engenheiro também. Por causa da profissão, não. Porque são pessoas. Tem marido, tem filho, passou por processo de parto. Como é que tá esse corpo? Não é só fazer exame e ver que tá tudo bem. Uhum. As Uhum. questões emocionais não aparecem em exames, É. aparecem na fala. O único jeito de eu entender o teu psicológico é te ouvindo. Fora isso, não tem como entender tua mente. Então, esse é o ponto que eu digo assim: procura, quanto sempre. Você já pode pagar uma terapia? Agora vai. Teu plano oferece, vai atrás, faz. Ah, mas eu tô bem. Ótimo! Não vai quando tiver ruim, não, porque daí já tá ruim. Já vai prejudicar a vida, o sono, a rotina, o seu trabalho, tua família. Não compensa esperar que os sintomas cheguem, né? Mas se quiser detalhes assim de sintoma, eu posso falar pra gente também falar, caraca, preciso ir buscar, né? Que é importante a gente saber, né, Lid? Sim. Você, você contando me lembrou muito uma situação que eu vejo, tá, Nath? Eu vejo que muitos profissionais da área da saúde, eles têm sede, eles buscam muito, muito estudar. Eu sou assim, nerd pra caramba, amo estudar. Só que chegou um ponto, em processo de autoconhecimento ali, com terapia, com muita coisa,
porque primeiro aqui quem aprende mais sou eu, porque eu estou escutando, né? Então aqui eu tô toda quinta-feira eu tô com um profissional aqui diferente, fora os nossos clientes que tem psicóloga, tem terapia, tem vários profissionais, né? E aí, o que eu entendi? Isso foi uma virada de chave para mim, tá, Nath? Na minha vida, eu acho que é importante eu compartilhar. Eu entendi, eu sempre com muita sede ao conhecimento, aprender algo novo, e vejo que é um comportamento muito de profissionais da área da saúde e educação. Estuda, vou fazer mais uma especialização, vou fazer isso aqui, vou fazer esse curso, vou aprender isso, tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Só que entrou num processo de esgotamento que eu estava aprendendo muita coisa. E eu cheguei para mim, caramba, por que eu tô querendo aprender mais coisas? Por que eu já não posso ensinar isso que eu já sei? Por que eu preciso aprender mais um curso? Por que eu não posso ensinar uma pessoa já com o que eu conheço? Eu fui entender lá na minha infância, que tudo tá na infância, né? Eu fui entender lá na minha infância que todas as vezes que eu, eu, eu era reconhecida, eu era validada através do meu conhecimento. Então, assim, a aluna 10, a aluna nerd, a excelente aluna, eu, no meu ecossistema familiar, né, não ter pai, mãe doente e tudo mais, o meu reconhecimento, a Lidiane, era reconhecida através da excelência na educação. Então, eu era validada, era assim que eu era validada. Era reconhecimento através da nota, da excelente aluna e tudo isso. E isso eu levei para. Eu levo, né? Não, levo, estou em processo de conhecimento ainda, né? Mas eu consegui entender que eu estava levando isso para minha vida agora. Eu falei, opa, espera aí, eu não preciso estudar tanto assim, eu já tenho o meu reconhecimento. E aí, quando eu conversei isso, que eu aprendi isso comigo, e eu conversei isso com uma profissional, ela falou assim, aconteceu a mesma coisa comigo. Ela olhou para a infância dela e viu que também na infância dela era ela validada e reconhecida através do conhecimento. Excelente nota, porque ela não tinha atenção na família. Aí, toda vez que ela chegava com uma boa nota, ele falava, nossa, você é excelente aluna, você é muito inteligente, olha só. E era validada. E eu percebo esse padrão muito com os nossos clientes e profissionais da área da educação, que estão sempre estudando. E aí eu pergunto, tá, mas você tá fazendo uma pós? Não, estou fazendo duas. Final de semana estou só estudando. Então, falei, tá, mas e o tempo para a família? Eu pergunto, sabe? E o tempo para a família? E para você? E aí, como que tá? Tá conseguindo fazer uma meditação, uma oração, um tempo para o marido? Não tá, porque está sempre estudando. Então, estou me abrindo aqui e gosto de contar essas coisas que eu vou aprendendo, porque às vezes faz sentido para alguém que está nos ouvindo e possa nos ouvir. Que eu enxerguei dessa forma, tá? Esse anseio de querer estudar, 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 porque lá na minha infância eu era muito validada através da educação dos estudos, e ali eu consegui a atenção da minha família. Tava refletindo isso. E aí entrava no esgotamento, o quê? De sempre estar estudando. Tá estudando, tem que aprender, tem que aprender, tem que aprender, tem que... E não é bem assim, né? A gente tem que conseguir achar um meio termo ali de até onde eu consigo estudar. E você queria falar alguma Essa coisa sobre isso? validação aí é onde eu existo. Aqui eu existo. Nessa nota boa, aqui eu sou vista, aqui eu existo e eu sou boa. Então acaba ficando mais fácil eu ser uma grande estudiosa, que é onde me ensinaram que ali eu existo, ali eu sou vista, que eu só Uhum. existo pelo olhar do outro. Eu só existo pelo olhar do outro. E esse primeiro outro é nossa mãe. Uhum. Ou, enfim, né? Cuidador. E o pai, os irmãos, se tiver já, os avós, enfim. Então, à primeira vista, eu sou quem? E a gente se mantém ali onde a gente existe. Porque não existir ali, eu não existo. Quem eu sou se eu não for quem eu fui a minha vida inteira? E aí vem uma questão de identidade, uma questão de se arriscar em ser um novo eu. Nesse novo eu,
que não é igual ao que eu era antes, é diferente, é novo. Eu vou ser amada, porque eu fui amada sendo agora eu vou ser amada sendo outra coisa. E o que que eu perco quando eu deixo de ser? Então, por exemplo, tem uma paciente que ela tinha era autista nível 1 e a família não sabia. E já tem hoje 50 e algumas coisas, alguns anos ela tem. E foi descobrir isso, claro, na vida adulta, porque na época ela era Uhum. criança e adolescente, nem se falava disso. Né? A forma Uhum. com que tratava crianças autistas, enfim, não existia tratamento para isso. E aí, Lid, a família não sabia que ela tinha, ninguém sabia, mas a família tinha um poder aquisitivo que deu muita estrutura para que ela pudesse falar, para que ela conseguisse socializar, enfim. Então, ela conseguiu receber um amparo muito bom da família, mas ela tinha o que fazer a cada hora do dia dela, a vida inteira. Você acha que essa mulher conseguiu se relacionar? Você acha que essa mulher se arriscou em um casamento onde ela tinha que pôr o pé no freio e parar para cuidar do outro que estava do lado, que adoeceu, que não dava conta de acompanhar, que era muito acelerado demais, não dava conta de acompanhar ela não podia parar para cuidar da doença do outro. E aí ela perdeu a família dela. Você acha que ela quis parar para ter filhos, para ficar gestante, para não fazer nada algumas horas do dia? Impossível. Era destruidor para ela. Só que tem a questão do autismo. Uhum. Sem a questão do autismo, a gente tem a questão da identidade, de quem a gente é. Isso é autocuidado. O autocuidado verdadeiro é, se você não cuidar, daqui a pouco você tá lá fazendo aquilo que te faz mal. De novo, se você não prestar atenção em você, nos seus ciclos de repetições, de sabotadores, de bloqueios, daqui a pouco você tá lá se metendo naquilo que você já sabe que você não podia se meter. E, enfim, isso é o verdadeiro autocuidado. Não é só, não que seja só, né? Cuidar da aparência, do corpo, da saúde, da comida. O autocuidado real é que se eu não me cuidar, eu mesma vou ir lá dar um tiro no meu próprio pé. Cuidar de mim mesmo. Entende? Cuidar, Entende? Então, tem que ficar vigiando. a gente tem que ser de vigia. Vigia. E a Vigia. terapia mesmo, porque como é que eu vou saber onde é que eu me saboto? Pra mim, eu só tô sendo eu. Como é que eu vou saber que esse meu jeitinho é uma repetição de ciclos familiares, Exato. né? Não, e assim, só que para isso, né, Nath, a gente precisa ter momentos de pausa, momentos para pensar, momentos na terapia. Acho que e a terapia, ela nos ajuda justamente por isso, porque é o momento ali que você vai pausar o seu dia, que eu falo desses profissionais que é uma loucura. Eu sei, é assim, às vezes, Nath, atendendo das 7 da manhã até 18 horas, de segunda a sexta. E ali o intervalo do almoço só pausa. É um atendimento atrás do outro. É um atendimento atrás do outro. Então, nas terapias, é aquele momento de pausa que você vai refletir no seu dia, você vai ter alguém para conversar, para poder se abrir, uma pessoa de confiança. Para você entender e começar a se observar quem é você. Mas se a gente não parar o dia, nossa, esse negócio de identidade, sobre identidade, eu fui descobrir muito tarde sobre coisas, entender realmente, começar a tirar as cascas de realmente quem eu era. Vixe, faz pouco tempo, não faz muito tempo, não sei, são anos. Não, é um processo recente de entender realmente numa busca, só que não é fácil essa descoberta, né? Mas exige muito da pessoa. Mas eu ganhei e recomendo às pessoas que façam essa descoberta em terapia, porque vai ganhando liberdade. Liberdade de ser quem é, não se cobrar o tempo todo. E Nath, o que você diria para esses profissionais? O que fazer
né? Eu já falei da pausa, que é a terapia, a pausa na terapia. O que fazer esses profissionais durante o dia, durante a semana, para conseguir se descobrir, para conseguir buscar esse certo equilíbrio emocional, ter bem-estar durante a sua semana, durante o seu dia, o que fazer? Porque realmente é uma agenda assim desses profissionais que eu tiro o chapéu, porque realmente é muito cansativo, é muito exaustivo. Profissionais que atendem o dia todo e nesse atendimento, Nath, que eu falo, porque eu repito tanto, é no chão, é brincar. Eu brinco com meu filho, eu fico cansada. E eles o dia todo, porque é um pique de energia, seja todos os profissionais, eles se doam muito. E como É um buscar esse lúdico equilíbrio? mesmo, né, Lid? Oi? Um lúdico mesmo, né? Sim, é chão, e vai, levanta a criança, e vai, se joga, é balanço, é pula-pula. Agora meu menino tá com 6, mas eu lembro o pique que eu tinha que ter quando ele tinha 3 anos. Eu vivia Oi, só o gente. pó da gaita. Só, só o pó da gaita, e é só um. Imagina o profissional que é o dia todo. Lid, se eu for te falar a verdade, tá? A vida real. É a Não vou entrar verdade. com uma dica, não tem dica, tem tratamento. Então, assim, na real mesmo, pô, meu, eu quero ter saúde mental, eu não quero ficar esgotada trabalhando das 7 às 18. O que É. eu acho que eu sou? Deus, né? Então, de forma bem prática, cara, eu preciso organizar minha agenda. Eu preciso liberar meia hora ali a cada 2, 3 atendimentos para eu poder comer, para eu poder me alongar, para eu tirar um cochilo, não tem condições. Aí eu entendo, porque tem, por exemplo, no meu caso, tem pacientes de fuso horário, Uhum. que o horário bom para atender é 5 da manhã, no meu horário aqui. É. Que o horário bom para eu atender é 10 da noite, no horário daqui. Então depende qual a minha disposição. Amigo, você vai se ajustar aí para você entrar comigo no sábado, você vai. Porque se eu for ajustar a minha agenda toda, aí eu vou trabalhar das 6 da manhã até 10 horas da noite, que tem paciente às 8, mas eu já organizo para não ser todo dia. Eu quero aquela mensalidade daquele paciente? Lógico que eu quero. Me faz muito bem financeiramente, mas eu sei qual é o meu limite e eu não posso pegar. Tem um teto. Vai ter um teto, não tem jeito, tem um teto. Para eu extrapolar esse teto, para eu passar desse teto, tem que saber que isso vai ser compensado em algum lugar. Agora, o que pode ajudar, né? Respiração, a respiração diafragmática, que eu não vou encher o pulmão fica paradinho. Eu vou encher o diafragma aqui bem embaixo, bem no começo do estômago aqui, bem embaixo, você coloca a mão em cima e você vai encher o diafragma, esvaziar o diafragma. Encher bem a barriga, esvaziar bem a barriga por um tempo. Vai ajudar, 5, 10 minutinhos. Já ajuda a desligar sistema atencional, de captação de neurotransmissor, cortisol, adrenalina, enfim, já ajuda com isso, tá? Fazer o grounding, todos os meus pacientes fazem o grounding, de preferência várias vezes ao dia, que também ajuda a desligar, que é desligar a cabeça, desligar o corpo, o sistema nervoso central, dar uma aliviada. É falar o nome, o tamanho e a cor de tudo que tiver na frente. Então, é um lápis de tamanho médio da cor lilás. Você obriga o teu cérebro a focar naquilo que você quer. Então, você para de pensar no paciente que foi, no paciente que está vindo, a dor no pé, as minhas costas. Você deita ou você senta em algum lugar bem confortável, que também a gente tem conforto para todos os pacientes, mas e o meu conforto? Preciso ter o meu conforto, meu cantinho entre sessões para eu poder parar. Agora, Lid, parar entre sessões é dinheiro a menos. Então, a gente entra num risco, numa questão de, não vou fechar a agenda. Me formei, tô trabalhando, vou perder aqui um paciente de tantos reais para eu respirar. Vou. Eu tô sendo bem sincera, eu tô sendo realista, não vou trazer uma psicologia fantasiosa que a gente não vai pôr em prática, porque a realidade é outra.
A realidade é que a gente quer encher o bolso de dinheiro mesmo. Eu vou parar de ganhar, sei lá, uma consulta aí, R$ 300, né? Fisioterapia aí, sei lá, R$ 500. Pra respirar, tá de brincadeira com a minha cara, né? Lógico que não. Vou pro chão mesmo, vou fazer isso. Então, entende o porquê que fora do consultório a gente precisa ter a terapia. A gente precisa ter o momento da academia. A gente precisa ter o momento de cuidar da nossa alimentação. Que seja mandar fazer, entregar, ou eu parar e fazer a minha dieta ali de 3, 4 dias seguintes. A gente precisa desse autocuidado de verdade. Porque se eu não cuidar, daqui a pouco, a meia horinha que eu tirei para respirar, eu já tô pondo o paciente de novo e já tô sem meu momento de novo. Se eu não me cuidar, daqui a pouco eu tô fazendo aquilo que me deixa ruim, que não me deixa bem. De novo. Entende, Lívia? Deixa eu só fechar essa porta aqui, que vai rolar uma janta gostosa daqui a pouco. E o custo porque isso, se você, igual, não cuidar da saúde, não cuidar da alimentação, não cuidar da saúde mental, não cuidar desses pilares, vai ter um custo. Ok, vai ter mais agenda, vai ter mais dinheiro ali entrando, mas você vai descontar no remédio, nas dores de cabeça, no sobrepeso, nas dores articulares, em todos os tipos de dores. Aí vai na farmácia, vai comprar remédio, a saúde, você tá vivendo no ciclo. E vai, dor, ciclos e ciclos e ciclos e ciclos de muita dor. Para isso eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução. A solução é você parar de atender tanto, esvaziar um pouco essa agenda e parar de querer pensar no sistema que nós somos inseridos de ficar vendendo só a sua hora. Que eu falo, claro, para os nossos clientes, né? E eles têm consciência disso. Não vender mais só hora. Essa mentalidade de ficar vendendo só a hora, além de ser um sistema que não cabe, porque a nossa hora hoje, dependendo do nível de experiência que você tem, não é o mesmo valor que é o que você está pensando, é mais. E nós precisamos entender que só ocupar com o nosso conhecimento, a nossa experiência que nós temos para atender uma pessoa, se torna egoísmo. Porque às vezes você tem muita bagagem, muito conhecimento e você pode ajudar mais pessoas. Você pode ajudar mais famílias. Então, por que não começar, Nath? E aí entra... Por que não começar? Em vez de você atender o dia todo, atende só na parte da manhã, na parte da tarde, começa a ensinar outros profissionais o que você faz. Que é o que você faz também, né? Você faz mentorias. Você dá mentoria? Então, ensinar outros profissionais. Ensinar o que você faz, como você ajuda a família, qual é o tipo de intervenção, qual é o seu método. Porque aí você deixa de ficar vendendo só a sua hora e dá o que eu prezo muito, a qualidade para os pacientes que você já tem. Porque se a gente viver na exaustão, como que a gente vai dar uma qualidade, um atendimento de qualidade para o paciente, para o cliente que a gente já tem? Não tem como. Então, isso eu aprendi, claro, depois com Marte, né? Que é a nossa empresa, e aí a gente ensina muito isso os nossos clientes fazerem isso e como estruturar tudo isso. Mas é um caminho. Esse profissional que já tem 10, 15, 5 anos de experiência, ele pode ensinar outras pessoas e começar a abrir a cabeça de que não precisa só vender a hora. Pode ensinar outros profissionais a fazer o que você faz, né? E preservando a qualidade para esses pacientes que você já possui, né? Ou pacientes, clientes, não sei qual é a melhor forma de falar. Nath, você falou no início todas as consequências que tem desse profissional não cuidar da saúde mental. Mas o que eu estou percebendo muito é que hoje o nível de consciência que as pessoas, os profissionais têm em relação à saúde mental tem aumentado. Tem, assim, é uma coisa que, não sei, minha percepção, que tem aumentado. E também, às vezes, é a bolha que eu vivo, que eu estou, que tem aumentado essa questão das pessoas se preocuparem com a saúde mental, porque depois da pandemia não teve um que não sobrou aí com
com um surto, com uma crise, alguma coisa aconteceu depois da pandemia. Não tem como a gente ter passado pela pandemia ileso, né? Não, ninguém. Não teve como, alguma coisinha ou outra. É Teve algum. verdade. E eu vejo as pessoas mais preocupadas com isso. Eu vejo a nova geração muito preocupada em relação à saúde mental, porque eu converso com adolescente de 17, 16 anos, eles estão falando de saúde mental. Perfeito. E eu tenho 33 anos. Eu mudei muito minha percepção sobre saúde mental nos últimos 2 anos. O meu lema era só trabalho. O meu lema era só trabalho. Era trabalho, né? Trabalho, 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 trabalho. Hoje eu sou o tipo de pessoa que eu permito não trabalhar. Eu me permito dormir Uhum. a mais. Eu me permito descansar mais com meu filho. Hoje eu permito e posso descansar mais com meu filho. E foi muito baseado nessas trocas, nessas conversas aqui do Mundo Atípico e com profissionais. Mas você também percebe que as pessoas, elas têm buscado mais essa questão do autoconhecimento e cuidar da saúde mental ou não? Ou é algo... Sim, sim, definitivamente sim. Sim. E as redes sociais têm ajudado muito nisso, né? Porque são famosos influencers que entendem já a importância disso para a vida deles, vão atrás e falam sobre isso. E profissionais explicando lá no Instagram, como nós, né, Lid? Sempre aparecemos e compartilhamos conhecimento de alguma forma. Mas com certeza, assim, de 10 anos, eu me formei tem 9 anos. Digamos que a diferença de 10, 15 anos para trás para hoje, se você pergunta o que é uma depressão, muita gente já consegue explicar quais são os sintomas, quem tem que procurar, se toma remédio, se não toma. Muita gente tem acesso a essas informações. Discussões sobre isso é bipolaridade, isso é borderline, isso é esquizofrenia ou isso é psicopatia. Filmes abordando sobre isso, redes sociais falando sobre isso, muitos reels sobre isso, muitos depoimentos, trechos de filmes que viralizam. Então, esse é um lado bom. Por quê? A gente acaba se, caraca, já conheci uma pessoa desse jeito aí. Putz, eu sou igualzinho isso aí. Nossa, eu. Então, acaba que a gente começa a ver que o que eu achava que era o meu jeito, na verdade, putz, cara, tô com uma dificuldade aqui, preciso de ajuda nisso. Eu achei que era quem eu sou. E talvez eu não seja isso. Talvez eu seja mais leve. Talvez eu seja mais resolutiva. Poxa, talvez eu não sofra mais por causa disso. Eu achava que eu sofria por causa disso a vida inteira. Então isso não é meu. Isso é algo que está em mim que pode ser tratado. Tem muita diferença, sim. E muitas pessoas já chegam em mim, chegam até mim para terapia com um diagnóstico em mente. Nath, eu acho que eu tenho TDAH. Mas eu acho que Natália, isso certeza. Pânico, eu tenho pânico, nem ansiedade, crise de ansiedade. Não, porque eu tenho fobia de chegar atrasado, de perder o horário. Tá bom, vamos ver essa fobia. Então, é tanto que às vezes a gente pega um sintoma e classifica como um transtorno, uma doença. E não é. Mas, mesmo que não seja uma doença, se existe o sintoma, precisa de ajuda. A gente não precisa de um diagnóstico para saber que algo está nos fazendo mal. Independente de ser um transtorno ou não, uma doença mental ou não, se tal característica me faz mal, eu preciso buscar ajuda para poder melhorar naquilo e parar de sofrer. Parar de enrolar a minha vida por conta dessas dificuldades. Parar de dar tiro no meu próprio pé. Não preciso de um diagnóstico de autismo, um diagnóstico de narcisista para sair de um relacionamento que está me fazendo mal. Não preciso de um diagnóstico de TDAH para entender que eu tenho dificuldade em prestar atenção numa coisa específica. Não precisa. Se está me atrapalhando, preciso buscar ajuda. Não é justo que a gente paralise ou prejudique a nossa vida, porque pela dúvida, porque eu acho que é o meu jeitinho, porque assim mesmo, isso não é para mim. Todo mundo pode conquistar, mas isso não é para mim. Isso tá tão ultrapassado. Muita gente não pensa assim mais. Graças a Deus, porque você imagina 50 anos atrás, Lid, como as pessoas sofriam. Até por terem ansiedade ou depressão, de
achar que isso é espiritual, que isso não é de Deus, é falta de ter o que fazer. E é algo químico que acontece no nosso cérebro. São alterações químicas. Uhum. Não tem como eu mandar o meu cérebro para de liberar tanto cortisol. Ele não vai obedecer. Não funciona. Então, é muito triste o que a gente viu acontecer há décadas atrás. Graças a Deus que nós, todos que estamos aqui assistindo, estamos vivos hoje em dia, porque a gente tem tratamento para quase tudo já, Lid. Não é verdade? Sim, temos, mas foi interessante você falar em relação a se permitir e olhar, tá, ok, por que eu não estou conseguindo fazer aquilo? Ah, eu quero conquistar algo. Às vezes, uma pessoa quer conquistar algo, às vezes é um cargo, mudança de cargo, às vezes é um negócio, montar um negócio. E aí, não está evoluindo, seja na sua área, seja na sua clínica, no seu consultório, por conta de um processo que lá na terapia você conseguiria resolver. E aí, Eu consegui entender. não, que eu não tenho tempo, é muita coisa, mas em algumas sessões você já. Opa, peraí, é isso que está me limitando, é porque eu penso dessa forma, é porque eu estou vendo dessa forma. E às vezes, 3 conversas a gente já consegue mudar de chave e uma coisinha que a gente nunca tinha conseguido conquistar, começa a conquistar. Seja no lado financeiro, como você falou em relação a médico e tudo mais, é um padrão de muito empréstimos, muitas dívidas. Às vezes vai achar o padrão ali na terapia. Às vezes o relacionamento, eu não consigo estar num relacionamento. Às vezes uma relação com o filho, né? Então, cara, olha a bênção que é a gente ter a ciência para nos ajudar. Antes não, antes era tudo bobagem. As pessoas se matavam sem saber que uma coisinha ou outra, conversas, poderiam ajudar. É uma benção ter ciência e, né, e vivermos nos dias de hoje, né, Nath? Nath, caminhamos para os finais. E, gente, se tiver pergunta, coloca aí. Foi engraçado, porque eu pergunto, e aí, assim, o que nós não conversamos pode falar, tá? Eu sempre faço a pergunta para todo mundo que vem aqui, e você já veio, já respondeu. E na última vez que eu perguntei para você como deveria ser seu mundo, seja o mundo da Nath que você deseja construir agora, que aqui o mundo é típico, é um mundo de acolhimento, um mundo de formação, um mundo de empatia e muitas outras coisas nesse mundo. Como seria o seu mundo? Não sei se você recorda, você falou assim que você não teria um mundo ideal, que é legal, que é bom no teu mundo ideal. A gente precisa das diversidades, precisa de que não seja ideal. Você falou que o mundo deveria, o mundo ideal bom para você, não ideal, seria que as pessoas pudessem ter mais autorrespeito, respeito por elas mesmas. Achei fantástico. Achei fantástico. Se respeitar. Ainda é a sua resposta? Há 5 meses atrás foi essa. Nossa, que resposta interessantíssima. Você falou. Porque foi você. Porque há 5 meses atrás, isso realmente fazia parte do meu mundo. Porque eu insisto em autorrespeito com relação aos meus pacientes. A gente adoece por aceitar o inaceitável, por suportar o insuportável, porque se contentar com, entende? Por não contestar o incontestável. Então, a questão do respeito faz muito sentido, sim. Ainda, mas quando você perguntou, que eu nem lembrava da minha antiga resposta, a resposta que me veio hoje em mente é o mundo ideal seria um mundo onde as pessoas não sofressem tanto pelos erros ou pelas falhas ou pelas faltas. Nossa, a pessoa no mundo dela e não sofresse tanto com as questões dela e não sofresse tanto com relação ao outro também. Que o outro não tivesse a força que a gente dá de ser tão afetado. Então, por exemplo, o caso dessa profissional que cuidava do teu filho, algumas coisas aconteceram que afetaram ela, né? E
o outro pode vir me afetar, pode vir tentar me afetar de alguma forma. Eu vou ser afetada, porque na minha pele quem está sentindo sou eu. Mas que eu consegui, que nós, o mundo ideal, que nós conseguíssemos ter dentro de nós uma habilidade de não sofrimento, de entender que da minha pele para fora é o outro. E isso, Lídia, eu falo assim, desde o nascimento, é o outro, é a minha mãe, não tem nada a ver comigo. Ah, é o meu pai, não tem nada a ver comigo. Aquele tio manezão que fez aquilo lá, é ele, não sou eu. Da minha pele para dentro é minha responsabilidade. E não sofrer por tudo que pensa. Os meus pacientes sofrem demais pelos pensamentos. Os pensamentos perturbam eles. Então, o meu mundo ideal seria isso, que o sofrimento não tivesse tanto poder na humanidade. Esse sofrimento, esse ponto. Não sofrer por empatia, por querer bem, por sentir, poxa, que triste, aconteceu algo com fulano, com ciclano. Não por essas coisas bondosas, mas que os problemas, quando chegassem, os desafios, o ser humano não sofresse tanto. Hoje é isso. É isso. Isso faz Eu muito entendi. sentido no momento que eu tô também, porque eu tô com muita demanda para essa virada de ano com os meus pacientes. E eu sei que eles estão com expectativas. E eles são tão exemplares, assim, para mim. Eu sei que eles absorvem de mim, mas eu absorvo tanto deles. Tanto as mulheres, as meninas jovens, quanto as mulheres adultas, quanto os pacientes homens, que são pouquinhos, mas que faz uma diferença total na minha semana, quando eu os atendo. De que eles entenderam que eles são fera. Que eles, mesmo tendo ansiedade, mesmo tendo depressão, que eles conseguem. E eu sei que essa virada de ano para eles está sendo, para muitos, está sendo uma coisa diferente. De grandes expectativas, mas também de grande silêncio. Tudo bem se não der certo, tá diferente. E acho que por isso eu falo essa questão do sofrimento, de que por que a gente não pode se frustrar? Por que a gente não pode ser abandonado? Por que a gente não pode ser rejeitado? Por que a pessoa não pode falar não pra gente? Por que eu não posso ficar nervosa numa palestra? Por que eu não posso? Por que eu não posso? É muita fragilidade. E eles estão assim, meu, se tudo der errado, tá beleza, tá de boa, calma. O nível o limiar de sofrência tá um pouco mais tranquilo entre a maioria deles, sabe? É porque o sofrimento é uma coisa e a dor é outra, né? Sofrer Tem é. sofrimento, Lid, que chega, por exemplo, o sofrimento da depressão, ele causa dores físicas, paralisias, a depressão incapacita, causa dores. O corpo não aguenta a enxurrada de neurotransmissor ruim que vem do desânimo, da apatia, da tristeza. O corpo não aguenta. O corpo sofre e dói. Eu tenho muita dificuldade em entender a depressão. E aí eu sei o Uhum. porquê. Porque eu tenho eu tenho uma paixão pela vida, por viver, assim, desde pequena. Acorda, minha avó já. Acorda, vamos, age. Da nossa empresagem vem do agir. Então, agir em ação, movimento, de viver, vem dessa palavra, é um verbo, né? Então, amo o verbo. Então, é esse movimento, é agir, é fazer. Mas eu compreendo que tem pessoas e pessoas. E essa paixão pela vida me faz assim. Eu tenho muito caso de depressão na minha família, é um índice enorme, enorme, enorme. Então acho que é por isso que eu me cuido tanto da minha saúde mental, justamente por minha mãe, assim, família é muito por causa de depressão e ansiedade. Então, esse movimento e por esse amar a vida, amar o dia de hoje, não saber que o dia vai ser amanhã, então eu tenho essas dificuldades, porque amo a vida e eu tenho um sentido da vida após a vida na minha cabeça. Então, assim, também que depois que morrer, para mim eu tenho um significado que vai acontecer. E é uma certeza que eu tenho. Então, isso também até a morte. Ah, mas vai morrer. Mas para mim, o significado da morte também tem uma outra coisa. Não é acabou. Para mim, não. Desculpa os ateus, mas eu não é só acabou. Então, Eu para também. mim, tem um sentido. Então, é a forma que eu vejo a vida. E, Nath, e você
A outra pergunta é: se você pudesse falar para todas as pessoas em um microfone, em todas as redes sociais, todas as pessoas pudessem ouvir você através das redes sociais, canais, TV, rádio, qualquer coisa, é um megafone no mundo, o que você falaria para as pessoas? Uma frase. Para de pensar. Para de Para de pensar. pensar. Para de pensar. Não pensa. Levanta e faz. Levanta e vive. Não pensa. Porque o pensamento adoece. Vai ser pesado, vai ser negativo, vai ficar se remoendo, vai ficar martelando na cabeça. É paralisante, é um grande sabotador o tipo de pensamento. Então, não pensem. Levanta e faça. Achei Levanta e vai viver. Vive. Não pensa. Vive. perfeito. E a definição de sucesso profissional para a Nath, para a gente finalizar. Sucesso Sucesso. profissional. É, profissional. Não é pessoal. Futuro, presente. Geral. Geral. Tá. Que o Ai, o futuro Liv. seu pode ser 5, o futuro seu pode ser 3 ou 1. Então é geral. Tá. No geral, sucesso profissional para mim é quando eu começo a entrar em processo de alta com os meus pacientes. É quando eles vão. E eu sei que muito dificilmente eles vão necessitar voltar pelo mesmo motivo. Eles não voltam pelo mesmo motivo. Isso para mim é um sucessaço, assim. Nem sei se existe essa palavra. Porque eu entendi ali naquela alta, sem volta, que são N situações, de que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu não deixei uma veinha de sofrimento, de confusão mental, de insegurança, de desconhecido para aquela mente. Ela entendeu e ela foi embora viver. Que é isso, né? Vai viver, viver. Isso para mim é o que eu fico muito satisfeita e com o coração apertadinho, porque vai embora. Vai Mas eu embora. tô tão feliz que vai, porque precisa ir mesmo, né? Eu quero que vá. Gostei da sua resposta. Bom, essa pergunta tem a ver com a sua essência de trabalho, né? Sua missão, sua paixão. Então, ela é profunda. Quando você fala, você não falou de números, você não falou de valores, você não falou de projetos, você falou dos seus pacientes. Isso é muito importante. Nath, para a gente finalizar, queria te agradecer. Daí vou deixar a palavra para você final. Queria te agradecer. Mais uma vez aqui, já é a terceira, já pode pedir. Nem sei se tem esse quadro no Fantástico, no Assisto TV. Você pode pedir música lá no, Pedir música. no Fantástico. Queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, todo mundo que ficou conosco ao vivo. Porque, assim, falar de saúde mental é o básico do básico, mas é o óbvio que muitas pessoas não falam e nós precisamos para nós, para ser melhores pessoas, para nossa família, para os nossos clientes, pacientes. Então é muito importante. E gosto muito de estar com você, aprendo muito. Nos últimos 5, 6 meses da nossa última conversa, aprendi muito, coloquei muita coisa em prática. E eu, com a minha memória de elefante, aprendi muita coisa e coloquei em prática. Quando a gente tiver a oportunidade de tomar um café, eu vou falar para você o que eu coloquei Nossa, em vamos. prática e mudou Ai, que aqui legal. algumas chavinhas aqui na vida. Nath, Legal. muito obrigada, viu? Deixa aí as palavras, deixa eu que esqueço. Gente, entra na nossa comunidade, o link está lá na descrição do Mundo Atípico. O nosso canal, a gente está fazendo várias coisas no nosso canal. A gente tem muitos projetos em andamento para o nosso canal no YouTube. Então, por favor, entra lá, se inscreve, compartilha com outras famílias, outros profissionais. Nós temos um canal de cortes também, que a gente vai fazer cortes das nossas lives para ficar mais fácil ainda para vocês terem acesso a conhecimento e muitas coisas aí, projetos para 2026. E, Nath, agora passo a bola para você. Para você deixar rede social, forma de contratar seus serviços e tudo mais. Tá, eu quero que você manda para mim ali esses links para eu direcionar para algumas pessoas já
que precisam. E pra Sim, galera seguir também, pra galera acompanhar sim, o trabalho de te vocês, mando. tá? Uhum. E eu também, porque esse YouTube eu nem sabia e eu quero. Eu Temos quero ir lá YouTube, agora participar. temos corte de YouTube. Vai ser o Legal. maior canal, você vai ver, vai ser o maior canal de desenvolvimento infantil e autismo do mundo. Já é. Já é. Já é. Já. Já é. Só vai acontecer agora. Vai. Lide, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Parabéns por essa gana pela vida mesmo que você tem, porque isso aparece nos seus olhos, na sua fala, na sua movimentação. A tua intenção sempre é muito viva mesmo. E gratidão por isso, por me passar tudo isso, que eu vou sair daqui mais revigorada também. E a gente vai se conhecer pessoalmente, sem dúvidas, né? Antes da quarta live, a gente vai se ver pessoalmente É, ainda. isso aí. O meu Instagram é psicóloga Natália Félix, Natália, né? Sem H, sem Y. E para me chamar pode ser pelo direct ou lá no link da bio, me chama que vai direto pro WhatsApp do consultório para a gente agendar a consulta, enfim, trocar uma Aí tem conversa ali. atendimento presencial aqui em Campo Grande e online. Sim, agora tem presencial em Campo Grande também, apesar de que todo mundo quer online, né? Online. Mas Aham. o online, eu acho assim, o online, eu tenho tanta firmeza no meu online que acho que sem querer os pacientes acabam. Meu, ela entrega tanto nesse online, o que eu vou ficar É. fazendo pegando trânsito? O pensamento Uhum. deles é mais ou menos assim. Mas eu gosto tanto de sentar e tomar um cafezinho com eles, que eu insisto, a sala tá lá e tá lá. E quem quiser vir, pelo amor de Deus, vem tomar um café comigo, uma aguinha, porque é muito gostoso receber presencialmente essas pessoas, tá? Com elas ali na minha frente, é muito bom. Eu gosto. Mas o online resolve tudo, né? Então, tá Resolve. bom. Um Resolve. facilitador. Tá bom. Nath, obrigada, viu? Deus te abençoe, sua missão, seu propósito, que Amém. continue abençoando e ajudando muitas pessoas através do seu conhecimento e tudo que você faz para elas. Tá bom? Um excelente Obrigada. finalzinho aí de feriado e amanhã, Pra você sexta-feira. também. Sextou e depois bom fim de semana também. É Com a sua verdade. família Beijo, linda. gente. Deus abençoe. Tchau, Beijo. tchau, Nath. Tchau.